Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica da Vila, nossa iniciativa de educação aqui da comunidade da Vila. Meu nome é Victor Fontana, eu faço parte da equipe pastoral aqui da igreja, cuidando especificamente do lado educacional. Nesse canal aqui no YouTube, a Comunidade da Vila, você não encontra apenas as nossas iniciativas na área de educação, mas você encontra também os nossos cultos e outras iniciativas que se intercalam, que elas conversam com a área de educação. Então a gente tem a Escola Bíblica aqui, nós temos a Cozinha da Mensagem, em que você vê uma parte do preparo das mensagens que você pode assistir no nosso culto e claro, a própria Escola Bíblica. A gente está no nosso terceiro módulo falando de evangelhos, então seja bem-vindo, fica ligado que hoje a gente fala do Evangelho de Lucas e como a nossa educação acontece de modo digital aqui no YouTube, eu sempre faço convite. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de deixar o seu comentário, o seu like, assim você vai ser avisado dos novos vídeos que a gente posta por aqui e você pode então crescer no conhecimento da palavra junto com a gente. Antes da gente falar sobre o Evangelho de Lucas, nossa primeira aula, a gente já tratou de Marcos e Mateus nas 4 primeiras aulas deste módulo, que é o módulo sobre evangelhos. Mas antes da gente começar a falar sobre Lucas, eu queria convidar você a orar junto comigo. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade ela é perfeita e completa. Na tua bondade o Senhor escolheu se comunicar conosco e não permanecer alheio aos nossos desejos de conhecê-lo, Pai, e colocou em nós um desejo de conhecê-lo pela tua graça. Assim, Deus, que na nossa leitura da palavra e durante as aulas nós possamos ter conhecimento extra, que sirvam como ponte para que a gente possa conhecer a Ti. E assim esse conhecimento também possa contagiar os nossos braços, é o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar então do Evangelho de Lucas. Serão 2 aulas dedicadas para o Evangelho de Lucas, assim como foram também 2 aulas dedicadas a Mateus e 2 aulas dedicadas a Marcos, caso você ainda não as tenha assistido. De semelhante modo, antes desse módulo, nós tivemos um módulo sobre Pentateuco, que você pode voltar no tempo aqui no YouTube e assistir. Aliás, essa é uma das vantagens do ensino digital e do YouTube. Se você perdeu uma parte do nosso conteúdo programático, se você perdeu um pedaço do que a gente ensinou aqui na Escola Bíblica da Vila, você sempre pode voltar semanas atrás e ver o que a gente tratou. No começo do ano tratamos da Bíblia como um todo, depois um panorama no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora estamos tratando dos 4 evangelhos e chegando ao Evangelho de Lucas, depois de já termos tratado de Marcos e Mateus. Bom, serão 2 aulas sobre o Evangelho de Lucas e essa primeira eu quero me concentrar especificamente nos principais elementos do conteúdo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem peculiaridades quanto à sua forma e elas são importantes para a nossa leitura. É um evangelho que apresenta muitas parábolas, é um evangelho que tem um diálogo importante com a maneira de se fazer historiografia, de se construir história com H maiúsculo no contexto da antiguidade. Então existem peculiaridades a respeito da forma como Lucas é redigido, em especial nas suas similaridades com o livro de Atos dos Apóstolos, que talvez deva ser lido em conjunto com Lucas, e isso a gente vai tratar na aula que vem. Hoje eu quero tratar dos principais pontos a respeito do conteúdo do Evangelho de Lucas, dos principais temas que o Evangelho de Lucas traz, das principais questões que ali estão postas. Quando a gente fala dos principais temas, das principais questões postas nesse evangelho, Lucas deixa que Jesus fale por si a respeito do tema que será tratado nessas páginas. Evidentemente, Lucas, como todos os evangelistas, ele seleciona recortes da vida de Jesus. E os recortes que Lucas seleciona cuidadosamente, eles tentam trazer determinados tipos de tema que são recorrentes, determinados padrões temáticos, e que ele vai apresentar, Lucas, o evangelista, ele vai apresentar esses padrões temáticos a partir da voz
do próprio Jesus, em especial no capítulo 4, no episódio em que Jesus, na sua própria cidade, entra na sinagoga e lê o rolo de Isaías. E ao ler o rolo de Isaías em voz alta na sinagoga, ele manifesta que aquela profecia diz respeito a si mesmo, a ele mesmo, a Jesus. Então, vamos ler essa passagem que está lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e isso vai trazer para a gente mais ou menos uma dimensão da tônica do livro como um todo. Lucas aqui está apresentando o que vai acontecer ao longo da narrativa. Olha só o que diz o capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14, serão vários versículos que a gente vai ler aqui na sequência, então talvez seja interessante você abrir o texto bíblico junto comigo, dá uma pausa agora no vídeo, abre o texto bíblico junto comigo, vai estar em Lucas capítulo 4, versículo 14, e a gente lê junto, tá bom? Então, vamos ler Lucas 4, a partir do versículo 14, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região, melhor dizendo, se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: hoje, o que está escrito aqui em Isaías está se cumprindo. E então, Jesus, na verdade, ele está dando uma descrição do que viria a ser o seu próprio ministério. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da visão dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ao Senhor. Presta atenção em quem são as pessoas com quem Jesus irá trabalhar durante o Evangelho de Lucas, durante a sua vida narrada no Evangelho de Lucas. Pobres, presos, cegos e oprimidos. Assim, o Evangelho de Lucas, ele se torna, em alguma medida, talvez na mesma medida em que o Evangelho de Mateus é o evangelho dos episódios populares a respeito de Jesus, é o Jesus da cultura pop no que diz respeito aos eventos ali narrados. As histórias que a gente vê em Mateus são as histórias que geralmente são narradas a respeito de Jesus, no seu nascimento, na sua morte, como a gente viu nas aulas passadas. Aqui a gente vai ver um outro Jesus da cultura pop, um Jesus também famoso, o Jesus que se aproxima do excluído, o Jesus que está próximo daquele que geralmente é ignorado, o Jesus que desafia o status quo dos padrões sociais, o Jesus que em alguma medida se contrapõe aos poderosos, o Jesus que cria uma certa antipatia quando ricos o leem e constatam que Jesus muitas vezes é rigoroso com os ricos. Então, esse Jesus, conhecido por ser o parceiro dos excluídos, ele é o Jesus essencialmente lucano. Da mesma forma, então, que em Mateus, Jesus se populariza pelos eventos da sua vida, em Lucas, Jesus é popularizado pelo tipo de mensagem priorizada nesse evangelho.
Você quer encontrar o Jesus dos excluídos? Encontre no Evangelho de Lucas, é onde isso é mais intencional, onde isso é mais deliberado, onde isso é mais frequente. E essa deliberação, essa intencionalidade, ela inclusive desafia alguns dos próprios clichês que nós temos preconcebidos, alguns dos pressupostos e preconceitos que temos a respeito de quem são esses excluídos. Aqui no capítulo 4, imediatamente a gente começa a pensar no excluído como, talvez, o pobre. E certamente ele faz parte. Mas aqui a gente está falando de restaurar a vista de cegos também. E essa restauração da visão dos cegos, ela não é meramente literal, embora ela seja também literal. No Evangelho de Lucas, a gente vai ver com bastante clareza a cura de gente que perdeu a visão literalmente, mas também a queda das escamas dos olhos daqueles que são cegos espiritualmente. É assim, por exemplo, que a gente se depara com os discípulos diante de Jesus ressurreto, no caminho de Emaús, uma das histórias mais belas de todo o texto bíblico. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras ao longo do caminho? Dizem aqueles discípulos diante de Jesus ressurreto, a quem eles não reconhecem. Mas depois de um tempo, caem dos olhos as escamas e eles passam a enxergar e ver Jesus. Cegos espirituais também são aqueles excluídos, como, por exemplo, os samaritanos. O foco nos samaritanos como um povo que não entendeu direito a mensagem da Torá e que, portanto, são cegos para a verdadeira espiritualidade, mas que então, diante de Jesus, passam a enxergar corretamente. Esse é um foco lucano por excelência. E a inclusão até mesmo daqueles que nós deveríamos tratar como criminosos, ou aqueles presos que agora podem ver liberdade, eles também estarão no Evangelho de Lucas. Criminosos? Bom, por exemplo, cobradores de impostos. Esses são ricos, mas ricos excluídos. Ricos que têm seu status social questionado. E não por acaso, o Evangelho de Lucas ele já começa tratando desse tipo de excluído. Nós estamos no capítulo 4, em que Jesus diz que proclamará o ano aceitável do Senhor. Jesus proclamará o ano aceitável do Senhor, essa é uma referência, claro, a Isaías que ele acabou de ler, que por sua vez está ecoando o capítulo 25 do livro de Levítico, que é o ano do jubileu. O ano em que as dívidas seriam perdoadas, os escravos seriam libertos e as terras voltariam para os seus respectivos donos, provocando na região do antigo Israel, onde ele estava instalado com suas 12 tribos, uma espécie de vida equânime entre as pessoas. A concentração de renda ela teria data de validade. E o retorno das pessoas às suas terras natais e o retorno das terras promoveria um tipo de sociedade em que não haveria miseráveis, e sim algumas pessoas com um pouco mais de bens, outras com um pouco menos, mas sempre com uma chance para recomeçar. Isto, claro, desde que a lei fosse de fato cumprida, coisa que ela, na maior parte do tempo, ou talvez em todo o tempo, quem sabe, ela não o é. E por isso profetas surgem no Antigo Testamento para dizer, olha, o ano aceitável do Senhor não está sendo cumprido, por isso haverá juízo. Quando então Jesus evoca o ano aceitável do Senhor e diz que ele cumprirá o ano aceitável do Senhor, aqueles que injustamente concentram renda e riqueza, aqueles que são corruptos, para que por meio da sua corrupção concentrem renda e riqueza, é esperado que eles sejam aqueles que sofrerão de Jesus as maiores reprimendas. Entretanto, o que acontecerá é que Jesus provocará no coração desses corruptos uma transformação tal que não é a reprimenda aquilo que conta, mas eles se tornam o alvo do próprio evangelho e por meio da sua inclusão e não de sua exclusão,
eles passam a abençoar o pobre. É isso que acontece logo de cara. No capítulo 5, na sequência do capítulo 4, contraintuitivamente, Jesus começa a chamar os seus discípulos e entre eles chama Levi. Levi é um cobrador de impostos. Sendo ele um cobrador de impostos, como ele é um dos primeiros chamados para o discipulado de Jesus? Pois é, Jesus está virando as coisas um tanto do avesso, chamando para perto de si gente excluída de todo tipo, desde o pobre mais pobre até o cobrador de impostos, que terá o coração restaurado. De igual modo, Jesus vai incluir também gente que está sendo excluída há muito tempo, por causa, inclusive, do exercício da lei. Ora, a lei não é boa, ela é boa. Entretanto, Jesus, ele é o Senhor da lei, o Senhor do sábado. E até mesmo gente que a lei diria, para esse, só a graça de Deus e um milagre pode resolver a sua situação de exclusão. Jesus diz, eu sou a graça de Deus, eu sou o milagre. Eis que no próprio capítulo 5 ele se encontra com um leproso. E diante de um leproso, a primeira coisa que alguém espiritual deveria fazer é se afastar, porque o leproso ele causará um problema de purificação, que depois teria que ser resolvido de forma ritual no templo. Então, diante de um leproso, o correto é se afastar, não ter contato, porque uma vez tendo contato, você está impuro. Diante desse leproso, o que Jesus faz? Jesus o toca para curar. Jesus poderia ter curado à distância, né? E assim não teríamos problemas de impureza. Então, à distância, Jesus apenas proferiria, quem sabe, algumas palavras de poder, e com essas palavras de poder, aquela doença de pele, que não é hanseníase, a gente fala aqui de um leproso, da lepra, é assim que o texto está traduzido, mas a gente está falando de algum tipo de doença da pele em que a pele escama, em que pedaços e nacos da pele caem. Qualquer tipo de problema na pele desse tipo poderia ser considerado aquilo que o texto bíblico está chamando de lepra, mas que não é aquilo que no tempo moderno a gente associa a hanseníase. Tá? De qualquer forma, para além desse detalhe técnico da coisa, diante do toque de Jesus, não é Jesus que fica impuro, mas o leproso que é purificado. Jesus personifica a própria graça e a glória, e assim a relação de pureza e impureza se inverte. Tá? Alguém poderia dizer, poxa vida, Jesus é dito que ele não pecou nenhuma vez, ele não descumpriu a lei vez alguma, e alguém pode dizer sim, isso é verdade, mas então o que ele está fazendo aí tocando o leproso? Pois é, ao tocar o leproso, Jesus ele não fica impuro, é o contrário, é o inverso aquilo que acontece, é a impureza do leproso que vai embora. E assim Jesus vai mostrando que a inclusão daquele que foi jogado para fora pelo status quo acontece por meio de milagre. É a invasão de Deus no plano humano da separação que transforma miraculosamente a separação em união. Mas não para por aí, a gente não está falando meramente da inclusão de pessoas que estão excluídas pelo sistema ritual ou de pessoas que estão excluídas por causa da sua imoralidade financeira. Jesus inclui também aqueles que estão excluídos por causa da sua imoralidade sexual. É o que nós vamos encontrar no banquete do fariseu, ali no capítulo 7. Então, Jesus ele vai à casa de um fariseu, e na casa desse fariseu, esse grande líder, admirado, respeitado, com quem Jesus topa se relacionar e participar de um banquete, ali mesmo Jesus recebe a visita
um tanto curiosa de uma mulher que chora aos seus pés e enxuga os seus pés com os próprios cabelos. E isso é Lucas típico. E diante desse episódio em que a mulher chora diante dos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o próprio cabelo e então enche os pés de Jesus de perfume, diante disso o fariseu, o dono da festa, ele se flagra no seguinte pensamento: ora, esse homem não pode ser um profeta verdadeiro. Se fosse, ele saberia que tipo de mulher que é essa que lava os seus pés. Jesus, entretanto, inclui a mulher. Jesus, entretanto, recebe a mulher, discursa em favor dela. E então, essa mulher, de algum tipo de pecadora, que muito provavelmente aqui a gente está falando de uma imoralidade sexual, ela é incluída quando qualquer um a excluiria. Então aqui a gente está falando de cobrador de impostos, a gente está falando de leproso, agora a gente está falando de mulheres adúlteras, prostitutas, homens impuros por algum motivo. Homens impuros por algum motivo? Bom, um homem impuro por algum motivo, na essência da mentalidade, tanto da Galileia quanto da Judéia, é, claro, o samaritano. O samaritano que tem uma religião muito esquisita, que entendeu tudo errado. É precisamente no Evangelho de Lucas que nós temos a famosíssima parábola do bom samaritano. Essa parábola que origina a ideia de que samaritanos são pessoas boas, pessoas altruístas. E na cultura, essa parábola inverteu o sentido do que seria a palavra samaritano na cabeça de um judaíta ou um galileu no primeiro século. Um galileu no primeiro século, ou quem sabe um judeu da dispersão, ou um judaíta da região ali da Judéia, pensaria no samaritano como alguém de uma religião bagunçada, que tem, portanto, um código de ética bagunçado. A parábola do bom samaritano, entretanto, nos apresenta um samaritano que cuida de uma vítima de assalto, de forma que nem sacerdote nem levita o fizeram. Nesse contexto, o que nós teremos é a inclusão étnica da parte de Jesus. Aquela pessoa de etnia um tanto diferente, com uma ortodoxia um tanto bagunçada, é aquela que é capaz de praticar a verdadeira ortopraxia. É aquela que é capaz de praticar o verdadeiro amor ao próximo, o verdadeiro evangelho. Então Jesus está convidando também para dentro da sua comunidade gente confusa. Samaritanos são isso, samaritanos são gente confusa. Podem não ter a melhor teologia, mas ao ter a melhor prática, esses são aqueles que fazem corretamente. Do samaritano, a gente vai ali, então nós estamos falando ali do capítulo 10 de Lucas, a gente vai ali para o capítulo 12, e nós vemos um rico sendo confrontado com a sua insensatez, na parábola do rico insensato. É nessa parábola do rico insensato que surgem, por exemplo, canções populares que trazem a ideia de que aquilo que você junta na terra você não consegue levar para os céus, e isso é uma completa insensatez. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tem até música com isso, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã, Catos Barnea. Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Pobre louco nem sabe que tem uma alma, guardou todas as suas riquezas para si, morreu e não levou consigo os seus bens. Então, a ideia de uma riqueza que se assemelha à loucura, a gente encontra também aqui no Evangelho de Lucas. Lembrando que cobradores de impostos, eles são ricos.
Então Jesus não exclui ricos do reino dos céus, ou do reino de Deus, como é a maneira como se expressa Lucas em relação ao reino. Não é disso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando de gente que depositou a sua confiança, o seu coração nas riquezas. A consequência disso é uma exortação lucana, no capítulo 14, em que Jesus participa novamente de um banquete na casa de um fariseu. E nesse banquete, então, Jesus exorta as pessoas que façam banquetes para os pobres, para os necessitados, que convidem não as pessoas mais ilustres da cidade, mas aqueles a quem ninguém quer dar de comer. Porque, de fato, a companhia de mendigos é uma companhia desagradável na maior parte do tempo. E, portanto, essa companhia difícil, essa companhia com pessoas que têm um comportamento que foge às regras de etiqueta, pessoas que têm, muitas vezes, a necessidade de tomar um banho. Jesus está dizendo, é para elas que devemos fazer os nossos banquetes. Eis, então, aí, um Jesus bastante popular, bastante conhecido, da inclusão do pobre, da inclusão do mais necessitado, da inclusão daquele que parece, para todos, já não ter mais salvação, já não ter mais condições de encontrar algum tipo de redenção. É assim, por exemplo, a história do filho perdido, que também está em Lucas. O filho pródigo ou o filho perdido, quando ele retorna à casa do pai, ele retorna como um mendigo, ele retorna como um morador de rua. E o que faz o pai? Prepara um banquete para o filho querido. Porque estes a quem falta qualquer perspectiva para que possa haver redenção, em Cristo são de Deus filhos queridos. É a ovelha perdida que o pastor vai buscar, deixando outras 99. É a moeda perdida que é encontrada e, ao ser encontrada, recebe uma festa que provavelmente custou mais do que aquela própria moeda. Então, são 3 parábolas na sequência, lá no capítulo 15 de Lucas, a respeito do perdido, culminando com o filho perdido, aquele mendigo a quem ninguém quer, nem o seu irmão mais velho. Entretanto, o pai quer. Esse contraste ele continua ali no capítulo 16, em que a questão do pobre ela é ainda mais explícita, quando o pobre faz aquilo que é certo e o rico faz aquilo que é errado. No capítulo 16, nós vemos a história do rico e de Lázaro. O rico, que nós não conhecemos o nome, e Lázaro a gente conhece porque Lázaro é de fato importante. E de novo nós temos a questão do rico e do pobre, em que o pobre é o excluído, em que o pobre, na verdade, é incluído, e o rico que se considerava incluído, na verdade, ele fica de fora. Novamente, esse grande tema no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, então, nos introduz um clímax daquilo que é o pobre, daquilo que é o impuro, daquilo que é o pecador e daquilo que é o etnicamente excluído. Nós vemos, então, em Lucas 17, a cura de 10 leprosos. Então não é mais um leproso só, Jesus está curando o leproso de baciada. O que é o leproso nesse contexto? O leproso ele é excluído pela sua impureza, ele está vagando pela rua, então ele vive como um miserável, como um mendigo. Geralmente ele vaga fora da cidade para que ele não impurifique ninguém dentro da cidade. Jesus vai lá e onde estão esses leprosos todos acumulados juntos, porque entre si eles podem conviver sem provocar impureza de ninguém. Jesus ele fala com este excluído pela sua pobreza, com este excluído pela sua condição de saúde, pelo seu status ritual.
excluído em todos os sentidos, e cura 10 de baseada e diz: apresentem-se ao sacerdote. E na medida em que eles caminham em direção ao sacerdote, eles estão indo da periferia da cidade, onde eles podem ficar, para o templo, onde eles não podem entrar, e no caminho eles se purificam. E apenas um deles volta para agradecer Jesus. Aquele que volta para agradecer Jesus é precisamente o mais improvável, aquele que, além de mendigo, além de pobre, além de ritualmente impuro, ele é também samaritano, etnicamente excluído e considerado por todos o pior dos pecadores, alguém que pecou muito para ser samaritano e para ser leproso. Bom, é esse aquele que retorna para agradecer. Os outros todos se esquecem de Jesus ao longo do caminho. Então aqui Lucas está fazendo o quê? Lucas está colocando de novo esse improvável, esse excluído, como um dos caras mais agraciados da história. E a gente tem então talvez o clímax dessa relação entre pobre e rico, incluído e excluído no Evangelho de Lucas, que se dá com a história ou as histórias do homem rico ou do jovem rico e de Zaqueu. Bom, tudo começa com Jesus falando a respeito do fariseu e do publicano e uma parábola a respeito de como eles oravam. E o fariseu orava dizendo: olha, Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esses pecadores, a esses publicanos, a essas prostitutas. Obrigado pelo que o Senhor me fez assim. E o publicano, por outro lado, ora, tem misericórdia de mim, porque eu sou o que sou e eu preciso de você, ó Deus. E então Jesus elogia o publicano em detrimento do fariseu. A história do jovem rico e de Zaqueu, ela segue precisamente na mesma sequência, no capítulo 18, no capítulo 19, no mesmo lugar onde a gente encontra essa parábola, a gente encontra a personificação dela, na figura do jovem rico e na figura de Zaqueu, o publicano. Jovem rico se apresenta como aquele que cumpriu tudo, que fez tudo, que é o bom, que se acha o bom, e, portanto, é mais fácil que um camelo passe num buraco de agulha do que esse rico que acha que é o máximo entre no reino dos céus. E os discípulos dizem então: então é impossível que um rico seja salvo? E Jesus diz: o que é impossível aos olhos de vocês humanos é possível aos olhos de Deus, é possível para Deus, e Deus faz esse tipo de milagre, e então Jesus realiza esse tipo de milagre na frente dos olhos dos próprios discípulos, convidando o cobrador de impostos corrupto, o publicano Zaqueu, para um banquete na casa do próprio Zaqueu. Nós vamos comer na sua casa, Zaqueu. E então nós vemos a transformação e o arrependimento de Zaqueu, emulando aquele publicano da parábola anterior. Eis o Evangelho de Lucas, o Evangelho que salva todo tipo de excluído. O pobre, que é excluído por ser pobre, o rico, que é excluído por ser rico, corrupto ou percebido como corrupto e que se pode regenerar, o doente, o enfermo, o ritualmente impuro, o etnicamente diferente, a mulher. Esse é o Jesus que olha para aqueles que a sociedade considerou indesejáveis e fala: é com esses que eu construo o meu reino. Esses se percebem como indesejáveis e clamam diante de Deus por sua dependência absolutamente explícita. Deus então entra na vida de cada uma dessas pessoas, provocando transformação. Eis o grosso do conteúdo do Evangelho de Lucas. Um Jesus que veio proclamar boas novas para o pobre e libertar aquele que é oprimido. E assim a gente termina a nossa aula
sobre o Evangelho de Lucas de hoje. Na semana que vem a gente tem mais. Deus abençoe. Até a próxima.